Olá, eu sou Ângelo Neckel, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e hoje o Centro Internacional de Semiótica e de Comunicação, CISECO, tem como convidado para esta entrevista o professor Jairo Ferreira, docente e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do UFSM, pós-doutor em Comunicação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e doutor em Informática na Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com sanduíche nos arquivos Jean Piaget e na Unidade de Tecnologias Educacionais da Escola de Psicologia e Educação na Universidade de Genebra, na Suíça. A entrevista tem como eixo eleições presidenciais, algoritmos e plataformas, epistemes, discursos e políticas públicas na perspectiva da mediatização. Mais precisamente, a questão do poder materializado nas lógicas dos processos sociais midiáticos em interposição entre os imaginários, o real e o simbólico. Jairo formula a questão das plataformas e algoritmos a partir de interfaces teóricas entre Lacan, Peirce e Bourdieu, considerando o poder como algo inerente a essa semiose, e aí, derivados das disputas, reproduções e relações de poder no âmbito da cultura, infraestrutura da economia e da política. Além de mim, os colegas Igor Malman e William Martins, mestrandos do PPG de Comunicação da Unicinos, também participam da rodada de perguntas ao professor Jairo. Então, olá, Jairo, como está? Encaminhar a primeira questão da nossa entrevista. A partir de suas mais recentes manifestações, em que afirmas que a cultura é a infraestrutura das mediações da política e da economia. Então, diante disso, como é possível situar a semiose mediatizada nas relações com o campo da economia e da política? Bom, antes de tudo, muito obrigado, Ângelo, Igor e William, pela realização dessa oportunidade perante o convite do CISECO. Agradeço também, os coordenadores do CISECO, especialmente ao colega professor Fausto Neto. A pergunta trazida aqui ela é importante porque é a forma como eu trabalho, a partir do desenho epistemológico, e com esse desenho, então, desenhando hipóteses que podem ser produtivas para análise de fenômenos observáveis. Essas hipóteses configuram aquilo que eu tenho nominado como relativas à macroanálise dos processos. No caso, processos midiáticos na perspectiva da mediatização. A formulação que eu tenho construído, que estou construindo, ela tem chegado neste ponto, que é a abordagem da cultura como infraestrutura. Ou seja, é um deslocamento em relação à perspectiva marxista, em que a economia é a infraestrutura da cultura e da política. Compreender a cultura como infraestrutura não é algo novo nas ciências sociais. Nós podemos dizer que Weber traz um pouco dessa perspectiva, porque ele coloca a questão da ética protestante como base das transformações que nos trazem ao capitalismo. Então, não é uma perspectiva nova. Bourdieu também vai trabalhar nesta perspectiva. Poderíamos dizer que, no caso, dialogando com Weber, especialmente através do conceito de hábitos que Bourdieu constrói, muito referenciado em Weber e também em Merleau-Ponty. Então, isso também aparece em Stuart Hall. Esta entrada ela é muito importante porque ela nos permite compreender o problema do conflito social,
não como um conflito que repercute imediatamente, né, os interesses econômicos, as estratégias econômicas, e sim inverte a forma de analisar, né, incluindo, né, isso que a gente está chamando, que consideramos hoje como sendo o capital financeiro, o capital especulativo, os interesses das frações, né, de classe, né, e as próprias classes e suas classificações, como burguesia, capital bancário, financeiro, né, e assim por diante. Esta abordagem, entretanto, ela tem algumas nuances, né, que me parecem diferenciadas em relação a outras abordagens, né? Primeiro, entender a cultura a partir da semiose, né? Existem outras abordagens da cultura enquanto semiose, mas a que vem desenvolvendo na interface, ela parte de Peirce, né? E ela, ao partir de Peirce, ela valoriza, né, em Peirce, as relações entre o que Peirce chamou de primeiro, segundo e terceiro, ou as relações entre o ícone, o índice e o símbolo, né? E as matrizes peircianas. Essa visão do Peirce dos três, ela não é uma visão linear, né? A abordagem do Peirce sobre os três é matricial. E ela não é uma matriz, poderíamos dizer, uma matriz de díades, né? Que 1, 2, 3 se relaciona com 1, 2, 3, em 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Não, essa matriz se desdobra. Embora Peirce tenha, pela leitura de Benson, né, Walter Benson, desdobrado essa matriz em categorias com diversas, ou seja, uma matriz importante, que é uma matriz dinâmica, que se desdobra, né? Eu diria que essas matrizes, né, em articulações desdobradas, elas são abissais. Isso gera um problema muito sério para pensarmos a questão do sentido. Se elas são abissais, o sentido, em última instância, ele é inapreensível pela mente humana, né? Então, ele está em permanente desdobramento, e o esforço que a gente faz cognitivo para entender, né, o sentido nessas matrizes abissais é um esforço sempre parcial. Nós temos sempre uma visão parcial. Aquilo que foi chamado de escuridão, na verdade, é aquilo que a gente não enxerga, né? Aquilo que a gente não consegue ver. Então, isso é muito importante para mostrar, né, ou melhor, para argumentar os limites de uma abordagem do sentido, né, mesmo a partir de uma semiótica muito potente, como é a semiótica peirciana. Então, esta perspectiva, ela contribui muito, né, para na nossa argumentação. A outra questão que o Peirce traz importante é a questão da crença, especialmente a questão da crença, né, baseada na autoridade, né, que já nos remete a uma leitura, né, de que a semiose pode estar interdita, né, ela está interposta pela autoridade ou pelo poder, né? Mas essa crença de autoridade, que vem, é uma crença que tem referência nas instituições, ela é um gancho importante para a interface, mas ela ainda não nos permite, né, desdobrar e incorporar de uma forma, vamos dizer assim, mais convicta a dimensão do poder na semiose. Tanto é que há muitos estudos, né, a partir de Peirce, que não fazem referência à questão do poder, tá? A segunda referência é o Lacan, porque o Lacan, há vários estudos, né, que alguns tentando contrapor o Peirce e o Lacan, né, o Lacan estruturalista, o Peirce já é uma abordagem que está além, né,
de uma dívida com Saussure, né? Então, então uma abordagem que não poderia ser confundida com estruturalismo, é diferente. Há outras abordagens que cultivam essa interlocução, né? Como, por exemplo, textos de Santaella, textos mais antigos, né? Mas o próprio Lacan, em seus textos, especialmente em Le Symptôme, fala da importância, né? Ele diz assim, esse cara aí, esse Peirce, ele está dizendo o que eu estou dizendo de uma forma, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o índice e o símbolo, é isso que eu estou chamando de imaginário, de real e de simbólico. Né? Também, para Lacan, o real é inacessível, né? Então, esta analogia, né, assumida por Lacan, eu acho que ela é produtiva. Por quê? Porque, com isto, eu tento responder uma questão colocada pelo colega pesquisador, né, admirável Bernard Miege, de que a questão dele é assim, como é que nós, que partimos da semiose, vamos compreender a questão sociosimbólica? Como que nós compreendemos? No fundo, ele está perguntando como é que nós compreendemos a questão do poder. Então, ao trazer Lacan, eu quero me aproximar de uma solução para isso. Tá? E dentro da semiose, né, agora chamando a visão do Lacan de também uma abordagem semiótica para compreender a dimensão psicológica, né, uma abordagem psicoantropológica, poderíamos dizer, a tríade do imaginário, real e simbólico, ela está atravessada pelo sintoma. Há uma nota de rodapé na obra O Sintoma em que o tradutor fala, né, que o sintoma é a versão do pai, perversão, versão de père. Esta entrada é muito importante porque a ideia, né, de que o imaginário real e simbólico estão sempre atravessados pela perversão, versão de père, pelo poder, então, estou dizendo eu. Ou seja, a crença de autoridade, ela é uma potência da própria semiose. Ela está instalada na própria semiose. Ela não é exógena à semiose. Ela é endógena, ela é interna. Ou seja, a semiose, ela está permanentemente produzindo relações de poder. Tá? Então, eu resolvo com essa interface, né, a minha preocupação, que é compreender a semiose não apenas como um processo lógico, livre socialmente, mas como um processo que sofre interposições, interdições do poder das autoridades, né? Esse poder que se atravessa, ele é potência permanente, né? Que pode se institucionalizar e se transformar em voz de autoridade. O terceiro autor, o Bourdieu, ele é convocado também nessa interface, porque o Bourdieu, com a sua concepção, seu conceito de poder simbólico, ele vai compreender o poder simbólico como uma estrutura estruturada, estrutura estruturante, e que nos leva também a uma dúvida, porque se a estrutura é estruturada, estrutura estruturante não é a ideia de que o poder ele é lógico, né? Ele tem subjacente a si uma lógica, e que ele é poder porque ele é lógico. Isso sempre me incomodou, porque é como se estivéssemos aí chancelando uma ideia de que tem o poder quem desenvolve as melhores estruturas estruturantes, estruturas estruturadas. Isso me deixou irritado. Não. Se eu trago, né, essa interface com Lacan, o poder ele não é estritamente a lógica, no caso, uma lógica que relaciona imaginário, real e simbólico, mas ele é
ele é uma potência, ele é uma vocação, ele é uma perversão, ele é uma dominação, né? Que é potente na própria semiose. Se entrelaça com as estruturas, usando Bourdieu, estruturadas e estruturantes, porque faz lógicas, né? E esse entrelaçamento não é algo exógeno à cultura. Não. Esse entrelaçamento ele é incorporado, é o conceito de hábitos. Então, ele é, e daí o Bourdieu, né, num diálogo com o interacionismo utiliza hábito e Bourdieu hábitos, né? O Bourdieu, nesse sentido, tem um fortíssimo diálogo com o interacionismo, né? O conceito de hábitos, então, o hábitos, ele é uma estrutura estruturada, uma estrutura estruturante. Tá? Que mas o Bourdieu vai chamá-lo, ele vai se referir muito raramente ao imaginário. E também o real para Bourdieu é uma construção simbólica. Ora, então é necessário abrir essa ideia de hábitos. Primeiro, né, colocando que esse hábito não é só estrutura, que ele é uma vocação de poder, que se entrelaça. Segundo, que não é apenas o simbólico, mas que é também, né, uma semiose que é onde o imaginário, os imaginários sociais também atuam. E a construção da realidade, então, se dá nessa tríade de imaginário, real e simbólico. Então, o poder simbólico ele está em relação com aquilo que é poder também dos imaginários, também do poder de constituição de realidades. Esta formulação, então, ela é uma entrada que vem desenvolvendo para dar à semiose uma perspectiva sociossimbólica. Então, essa é, então, a interface que eu estou utilizando. Isto sendo a base da economia e a base da política. É muito interessante que, em sociedades como a nossa, né, sociedade Brasil, né, a ideia de que a economia está configurada pela cultura e a política também, ela nos presenteia com fenômenos com alta visibilidade, né? Então, nós temos uma semiose que tu terás uma cultura de povos originários, de povos afrodescendentes, né? Também dos ítros, também dos germânicos. Isso é interessante porque a própria diversidade, né, cultural é uma diversidade de uma semiose, né, onde as culturas equacionam e elaboram as questões de imaginário real simbólico de uma forma diferenciada, mas também as questões de poder. Tá? Então, me parece que isto é produtivo com uma inteligibilidade daquilo que a gente observa na cultura. Então, o desdobramento, né, das formas econômicas e políticas nas culturas, no caso do Brasil, isso tem uma grande visibilidade. Talvez não seja tão visível assim se nós estamos numa cultura onde a diversidade não se revele com tanta clareza. Então, a partir dessa perspectiva, o que é a mediatização? Né? A mediatização, ela também é inerente à semiose, por isso que eu chamo de semiose mediatizada, a semiose social. A mediatização, ela está relacionada àquilo que o Veron propôs, de uma forma também produtiva, me parece, a materialização da experiência mental. Ora, se a experiência mental ela está em hábitos, tá? A ideia é que esta materialização ela desdobra, ela materializa aquilo que está em hábitos, aquilo que está incorporado. Tá? Então, a história da espécie humana é uma história da materialização da experiência mental, aquilo que está em hábitos, que
portanto, é uma materialização de imaginários, é materialização do real e de simbólicos, estruturas estruturadas que têm consigo incorporada a questão do poder, a perversão. Isso é muito importante porque nos leva a uma concepção não evolucionista. Mesmo a concepção marxista da dialética, né, ela nos aproxima, embora não evolutiva, mas pela dialética, né, o presente é a chave do passado, né, há uma ideia de que todos tenderíamos a uma chave, a encontrar a chave do passado, como encontrou o capitalismo, ou como se pretende o capitalismo ter encontrado a chave do passado, todas as chaves da questão do valor. A ideia de que uma religião possa ser mais evoluída do que a outra, que um modo de produção possa ser mais evoluído que o outro, e assim por diante. Tá? Pois bem, então, a materialização, ela nos gera, ela não vem depois, não veio agora, ela está na origem da diferenciação da espécie em relação às outras espécies animais. Todas as espécies materializam sua experiência mental, sensível, cognitiva, né? Mas, né, então, e todas aprendem. Um leão aprende, uma onça aprende. Talvez o que nos faça diferentes é a nossa capacidade de trabalhar com diversas lógicas, que eu chamo de algoritmos, né, e articulá-las por abduções em outras lógicas, outras estruturas estruturadas, que trazem consigo a questão do poder e que nos diferenciam em relação às formas, às lógicas originais. Este, vamos dizer assim, diálogo com o Véron, ele é muito importante para compreender como que a semiose da cultura, ou as semioses da cultura, elas ao se materializarem, né, a própria materialização produz algo que diferencia em relação àquilo que estava incorporado. Então, tudo que materializa, a materialização já produz uma transformação naquilo que estava incorporado, porque há uma nova reconfiguração das próprias interações sociais, né? Então, a ideia de que desta materialização, ela, desde da materialização em representações, materialização em estética, até chegar ao que nós chamamos de algoritmo, onde a própria lógica de produção da materialização se materializa. Então, a própria lógica de construção das materialidades se materializa. É como se nós tivéssemos agora, né, esse, talvez mais do que qualquer outro objeto semiótico, os algoritmos nos permitam compreender o conceito de interpretante. Eles são interpretantes. Interpretantes do real, interpretantes do imaginário. E daí fazem inferências dedutivas e indutivas que passam a agenciar as interações, né, ao nosso acesso aos conteúdos, as próprias classificações sociais. Então, essa é a hipótese geral, né? Ela tem várias pesquisas, né, empíricas que temos realizado, né, com o Epistecom, que evidenciam isso, e também isso está na literatura. Né? Então, hoje, o acesso, né, aos conteúdos, por exemplo, ficcionais televisivos, ela me oferece, né, o trabalho do Diniz, né, sobre Netflix, ou o trabalho do Guilherme Batista sobre Spotify, ou o trabalho do William sobre a questão do racismo, referenciado em muitos autores, importância da área de comunicação. Então, todos os conteúdos eles estão mediados por essas plataformas cujo interpretante
é um interpretante algorítmico, né? Então, que vai me oferecendo um conjunto e classificando um conjunto de conteúdos aos quais eu acesso. Ele me oferece o buffet no Shein, né, do Alexandre, né? Um buffet de roupas para comprar, um buffet de filmes para consumir, um buffet dos belos e das belas, dos feios e das feias. Então, essas plataformas, elas classificam esses conteúdos, elas indexam, classificam, nesse sentido, indexam, né? E elas também me oferecem um conjunto de meios de interação para conversar dentro de determinados circuitos, né, sobre o consumo e acompanhar o consumo desses conteúdos indexados. Então, nós vivemos num mundo em que a questão das classificações sociais do Bourdieu, né, se materializa no funcionamento das plataformas agenciadas pelos algoritmos. Então, essa é a hipótese que eu tenho desenvolvido. Isso é importante porque a ideia do Bourdieu de que as interações são estruturadas, ela está mais referida ao hábito linguístico e à ex-corporal. Nesse sentido, o Bourdieu não é exatamente um Saussure. Ao colocar o ex-corporal, ele se aproxima muito mais de um Goffman. Mas agora nós temos, né, que essa estrutura estruturada está materializada e ela está permanentemente nos agenciando em várias plataformas. Por quê? Porque todo o nosso, nossa, como dizem alguns autores, nós estamos domesticados por uma relação com o mundo que está mediada pelas plataformas. E, portanto, está mediada, ela está agenciada por esses interpretantes algorítmicos. Então, significa que nós somos absolutamente assujeitados? Não. Exatamente porque o algoritmo lida com uma lógica que é dedutiva e indutiva, há um grande espaço na cultura, né, para as abduções. A cultura é, por excelência, esse avanço, ele é abdutivo. Não que a abdução em si seja algo libertador, libertário, né? Não. Mas a cultura permanentemente ela faz as abduções para além disso. Mas isso não significa que a cultura tenha consciência dos mecanismos de assujeitamento. Embora a cultura também faça um esforço reflexivo sobre as formas de assujeitamento. E não é só a cultura acadêmica. A quantidade de filmes, documentos falando do racismo algorítmico, né? A discussão que existe sobre o solapamento da indústria cultural de meios de programação e conteúdo pelas plataformas como Netflix, o solapamento da cultura musical pelas plataformas musicais, né? Cada vez estamos pensando mais sobre esse maquinário, né, de assujeitamento. Então, há uma reflexão. E cada vez se tenta ver como que a cultura pode lidar com isso. Por tudo aquilo que é solapado, que, na verdade, se constitui numa reconfiguração das relações de poder no plano planetário. Então, uma reconfiguração de poder, por exemplo, né, em que a linguagem da Netflix é outra. Né? E de uma forma sucessiva, nos distanciamos, né, das narrativas, por exemplo, que possam ser designadas como nacionais. Então, essa é a discussão, a hipótese que eu levanto sobre
questão de mediatização e poder. Ao falar mediatização e poder, é uma coisa um pouco estranha. Eu estou falando em poder como se fosse externo, mas, na verdade, o poder é interno à mediatização, porque ele é interno à semiose. Mas, ao colocar a palavra com esse conectivo, o que eu quero dizer é que é necessário fazer essa discussão. Porque se essa discussão não é feita, a mediatização é algo que nos aproxima de uma análise funcionalista dos processos midiáticos. Então, essa é a proposição. Então, Jairo, agora puxando para a temática do processo eleitoral que a gente está vivendo esse ano, uma das suas proposições é que os discursos em eventos públicos e em debates televisionados, os presidenciáveis reificam discursos e propostas de eleições passadas e denegam, silenciam ou descaracterizam temas infraestruturais da cultura, como o racismo, os assassinatos contra os indígenas, a prevenção contra catástrofes climáticas, dentre outros temas. Por outro lado, que epistemes são mobilizadas para pensar um projeto de país? Eu vou começar pela segunda questão, né? Me parece que que é uma discussão, né? Como que o campo da comunicação, né? De pesquisa, né? Epistêmico da comunicação, pode dialogar com o social, né? Então, ele contribui através das suas, vamos dizer assim, linhagens de pesquisa. Uma linhagem de pesquisa que tem tradição em discutir questões do espaço público e da política, né? É a economia política da comunicação, não, mas não só, né? Nós temos toda uma discussão habermasiana sobre isso, né? Então, mas eu pessoalmente penso que, embora não é minha pesquisa específica, né? Que a discussão da mediatização, a linhagem da mediatização, tem uma grande contribuição para a reflexão sobre a questão da gestão de Estado, mas não só. Nós podemos dizer que a mediatização tem um aporte inadiável para pensar a gestão nas instâncias públicas e privadas. Tá? Então, essa é a hipótese geral. Assim. Por que isso? Né? Essa também é uma abordagem também epistemológica. A ideia de que a ciência da comunicação é uma nova inteligibilidade dos processos sociais, e dentro dessa nova inteligibilidade, eu diria que a mediatização ela é uma linhagem produtiva para pensar essa nova inteligibilidade. Né? Não que não se trata de abandonar as contribuições específicas e singulares das outras ciências sociais, né? A economia, a sociologia, a antropologia, o direito, a psicologia. Não é isso. Mas essa nova inteligibilidade, ela pode nos revelar processos e análises que são necessários à interface para compreender o que está acontecendo. Tá? Então, eu já falei sobre isso. Tá? A questão dos mercados econômicos, estrito senso. Tá? Então, o Mercado Livre, né? O Shein, né? a Netflix, Spotify, né? Na área da cultura e na área da economia estrito senso, hoje, né? Os mercados no Brasil estão, né, em grande medida, ocupados por essas plataformas internacionais. Isso produz algo que a pandemia talvez tenha revelado com mais clareza, né? Que é um embate que ocorre na cultura, não só a partir daquilo que vem, não só com a indústria cultural, mas também com circuitos, por exemplo, de cultura. Então, isso é uma questão infraestrutural da sociedade. O mesmo na economia. Eu vou lá e compro uma roupa. Claro que eu vou comprar uma roupa
né? O Mercado Livre é mais ágil, conforme muitas análises, para fazer suas vendas online. Isso também é uma mediatização do que o Magazine Luiza. Tá? Então, isto nós temos, então, na questão das relações, vou chamar interétnicas, a falta de um conceito mais elaborado, né? Também porque aquilo que, de certa forma, os formatos dos meios de programação de conteúdos faziam, se reproduz de uma forma multiplicada hoje nas plataformas. Né? Como mostra o teu estudo, a questão, né, do que é feio, o que é bonito, cabelo, família legal, família não legal, o que é o negro, o que é o índio. Né? Então, isto não discutir isso, não considerar tantas questões infraestruturais da cultura, como não considerar os seus desdobramentos superestruturais na economia e na política. Né? Quando nos embates, né, como agora mostrou Inominável, né, a música dos artistas, boa parte daquilo que alguns políticos dizem é o que está nas redes. E está nas redes de uma forma ampliada, numa nova escala. Né? Uma escala planetária. Então, isso produz uma pressão, do ponto de vista semiótico, muito forte para qualquer discurso que venha se opor a esses sentidos. Então, né, é interessante que nessa eleição, por exemplo, parece que quem produz, né, essa música agora, o Inominável, ela expõe, é muito interessante, ela traz à tona, eu acho que isso é exatamente isso, o campo artístico ele é, por excelência, um campo de produção de abduções sociais, traz à tona que, vejam vocês, do início ao final da música, não está se discutindo nem política estrito sensu, nem economia estrito sensu, mas está se discutindo os grandes conflitos culturais que estão subjacentes a uma discursividade política. Um acirramento na esfera da cultura. Um acirramento, né, que mostra exatamente a crise, né, ou revela uma crise que não é gerada só pelo candidato. Não, ela está lá dentro, está lá na base da cultura. Ela está se revelando na esfera política, mas ela está lá na cultura. Todas as frases ditas na música O Inominável são frases que andam por aí, né? E ele as manifesta. Ele é porta-voz disso. Não? Ele é porta-voz desses enunciados, desses conteúdos. É interessante porque talvez, né? Aí sim, usando a dialética, quer dizer, talvez a manifestação desses enunciados que antes estavam, que nordestino é isso, que negro é aquilo, que índio não sei, né? Que mulher não tem que ganhar menos porque engravida, né? Lógica do feminicídio, essa coisa. Então, todo esse processo, que é um processo, vamos chamar assim, usar o termo etnocida e genocida, potencialmente, talvez a revelação dessa discursividade na esfera do espaço público e nas políticas, talvez tenha um lado saudável, porque a sociedade está discutindo, né, uma patologia na esfera pública. Não? Ao mesmo tempo, quer dizer,
era o nosso temor, que, então, esperemos que não se consolide, né? Que isso se consolidasse como única, uma alternativa de hegemonia inquestionável. Não. Parece que existe tantas preferências como né, essas manifestações, existe uma parte da sociedade que está perdendo medo de se enfrentar com essas lógicas, porque teve um momento que, inclusive, essas lógicas amedrontaram uma parte significativa da sociedade que parou de se manifestar. Não, em contraposição. Eu não sei se eu me perdi um pouco na resposta à tua pergunta, William. Desculpa, eu quis falar da música aqui, o Nominável. A pergunta, né, tinha como cerne, né, questionar se tu entende que há uma fuga das discussões, né, dessas temáticas que são infraestruturais. Sim, não, tranquilo. Então, do ponto de vista da mediatização, né, agora é interessante isso. Não há uma discussão no espaço público sobre uma problemática que é planetária, né, que é a reconfiguração dos mercados culturais e econômicos planetariamente. Não há uma discussão sobre a reconfiguração das questões de poder planetárias. Agora, isso não é, me parece, uma característica das eleições no Brasil, né? Pelo que eu tenho acompanhado nas eleições, por exemplo, na Suécia, há uma... Parece que essas questões que são centrais, né? A questão da guerra, o mundo está em guerra, né? O mundo está vivendo uma grande disputa entre o Oriente e o Ocidente, né? Então, quando vou reindustrializar o Brasil, por exemplo, mas entendeu? Parece que não está compreendendo que a economia está, exatamente porque ela está num novo patamar de mediatização, com a questão da plataformização, que é planetária, ela talvez requisite outras questões, outras soluções, outras reflexões. Mesma questão da cultura. Há um discurso contra a Globo, mas o que significa para a Globo a Netflix? O que significa para a Globo Spotify? Será que nós estamos torcendo? Lixe-se Globo. Vamos viver com a Netflix, como nós já vivemos na prática, com Spotify, ou com Deezer, como nós já vivemos na prática, ou com o YouTube, a música. Então, essas discussões, que são discussões estratégicas, não estão sendo feitas. Não estão sendo feitas. Então, na verdade, para entender a sua importância, né, dentro da área da comunicação, lidar, entre outras perspectivas, com as perspectivas da mediatização da sociedade. Né? Não que queiramos exclusividade desse debate. Aqueles que discutem plataformas com outras nuances. A sociologia discute, o direito discute. Né? Então, mas há toda uma inteligibilidade social dessas várias ciências sociais e também na área da comunicação, que é compreender o momento atual. É interessante isso, né? Então, por quê? Porque em outros momentos da história do país, né, os partidos políticos, incluindo o próprio PT, essas discussões eram muito importantes, né? Discussão sobre o modelo econômico da ditadura versus o modelo, né, que seria alternativo democrático nacional ou popular, né? O Manteiga, né? Então, o Florestan, né? Então, havia junto com uma competência, vamos dizer assim, retórica, né, das lideranças políticas, havia sempre uma intelectualidade que nos trazia algo de novo à sociedade.
por alguma razão, né, que é necessário estudar, eu diria que essas inteligibilidades que estão circulando no mundo da pesquisa, no mundo acadêmico, elas não estão se manifestando plenamente, né, nos embates políticos no espaço público. Eu posso estar errado, talvez, né, se eu fizer uma pesquisa mais sistemática, mas estão muito escondidas, e elas não eram tão escondidas, né, em outros enfrentamentos políticos. É bom, Jairo. Seguindo nesse ponto que tu já trouxe sobre o poder e a disputa eleitoral, o presidente Bolsonaro ele tem um histórico, né, de quebra dos protocolos políticos, né, de um chefe de Estado, ao proferir uma série de ofensas contra instituições e atores sociais. Ao mesmo tempo, declarações que recebem apoio de outros setores políticos e de uma parcela de representantes do mercado financeiro. Qual é, então, o lugar da perversão que se interpõe na cultura no âmbito dessas manifestações? Assim, a questão da cultura, eu já falei da questão, eu estou puxando essa música aí, o Inominável, né? Ela sintetiza, ela consegue uma síntese estética, né? Que é um recorte, né, dos embates em curso, né? Não por acaso que nós temos, né, uma certa tendência eleitoral entre negros, uma tendência eleitoral entre as mulheres, negros e pardos, né, esse termo horrível que eu acho, pardos, não gosto desse termo. Mas, enfim, negros, então, tendências eleitorais entre os negros, entre os pardos, entre as mulheres. E no Nordeste é uma tendência, né, uma distribuição, vamos dizer assim, de preferências, e no Sul é outra. Né? Então, quer dizer, negar que há um viés cultural nos embates políticos é impossível, né? Quer dizer, e é interessante que, apesar de ser muito claro em todas as pesquisas, claríssimo, né? Isso é pouco discutido, parece que fica num misto assim entre o tabu e a revelação. Está aqui, olha só, está na tua cara aqui, o Nordeste está assim, os negros estão assados, as mulheres, os pardos, né? Mas não se discute isso, quer dizer que o país realmente vive, né, a disputa em sentido, ocorre muito em torno das questões culturais. Muito. Então, me parece que isso aí é muito evidente. Tá? Mas não se discute isso. Eu não estou discutindo isso exatamente. E como é que nós discutiríamos isso? Tá? Então, sem dúvida, envolvem lógicas culturais que são diferenciadas, tá? Em disputa, em sentido. Tá? Isso revela, inclusive, nas redes. Tá? Agora, essa revelação ela não é linear, como mostra, por exemplo, a pesquisa sobre a guerra da Ucrânia. Né? Há bolsonaristas que apoiam o Putin e há gente que apoia o Lula e apoia o Putin. Né? E mesma coisa com Zelensky. Né? Então, não há linearidade aí, isso tem que estudar mesmo, tem que pesquisar. Não me parece que o mesmo, né? Então, como é que essa questão, né, que é uma disputa estritamente cultural, aparece, essa tua pergunta, né, aparece como uma disputa no campo econômico. Tá? Também isso tem que ser estudado. O campo econômico é uma coisa muito interessante. O campo econômico ele é um dos campos mais bem informados do Brasil. Né? Não, o campo econômico não se reduz às páginas de economia dos grandes jornais, a página de economia dos meios de programação e audiovisuais. O campo econômico não se reduz à revista Exame. O campo econômico é um dos que possui o maior número de meios
de comentaristas, de analistas, talvez mais do que, inclusive, o que trabalha a temática do esporte. O campo econômico se constitui nos maiores intelectuais orgânicos do país, utilizando aqui a ideia de Gramsci. Tá? Ao lado do Exército, que é uma força disciplinar que reúne todos os dias de manhã com as suas ordens, né? Seus discursos, seus comandantes. A igreja, que também é uma força disciplinar. Né? A escola, sem dúvida, é um campo muito importante. Mas o campo econômico, ele é um campo que, diariamente, ele começa o seu dia com reuniões de milhares de pessoas, matinalmente, fazendo análise das tendências, conforme as tendências políticas da sociedade. Não para criticar ou apoiar o Bolsonaro ou o Lula, mas para dizer, se eles fazem isso, acontece isso conosco. São milhares de pessoas no Brasil reunindo diariamente. Embora não se fale de eleições, há ali, né, implicitamente, um direcionamento. Se o Bolsonaro ganhar, nós nos fortalecemos, se o Lula ganha, nós nos enfraquecemos, e assim por diante. Isso é muito interessante, porque isso é uma discursividade que nós não captamos, porque ela é muito privada, mas ela é muito forte. Eu diria que o campo econômico é o mais reflexivo, porque ele é pragmático e tem que resolver problemas funcionais diariamente. Ele também, o campo, né, educacional e da pesquisa também mas ele não tem incidências imediatas sobre o fazer social. Né? Então, vejam bem, quer dizer, na verdade, as eleições, elas ocorrem, uma coisa é o que ocorre no espaço público de visibilidade midiática, nas redes, nas interações das redes. Outra coisa é aquilo que ocorre em campos institucionais, que tem, em suas práticas, a lida com a questão política de uma forma, mesmo que indireta, mas com grandes incidências sobre preferências. Talvez, inclusive, e é interessante que as pesquisas não lidam com isso. Talvez, inclusive, uma boa parte do que está dessa configuração eleitoral é o fato de que uma parcela significativa da população brasileira não está dentro das instituições. Se tivesse, seria outra configuração. Exatamente, estão excluídos. Né? Uma boa parte dos negros, dos povos originários, dos pardos e assim por diante. Né? Então, entender a circulação sem considerar, né, isso que circula, né? Então, e o campo econômico, então, ele também não é homogêneo. Ele não é homogêneo. Né? Então, isso é importante, porque quando se fala assim, o capital financeiro não é homogêneo. Ele é heterogêneo. O capital comercial é heterogêneo, o capital industrial é heterogêneo. Né? E eu arriscaria, inclusive, a dizer que a intelectualidade orgânica, né, do campo econômico, né, ela até carece de intelectualidades orgânicas mais intensas que venham da academia, mas é um problema lá da economia, correto? Da sociologia econômica. Né? Então, agora, a nossa perspectiva, assim, que é uma perspectiva da mediatização, ela tem muitas contribuições a essas reflexões. Né? Tá? Por exemplo, uma discussão que nós tivemos ali nos Nerds, até porque aparece na literatura sobre plataformas de algoritmos, é a questão das moedas virtuais. Né? Isso é uma grande... Como é que isso fica, né? Embora a digitalização da economia, né? A plataformização do capital financeiro, isso tudo aparece na literatura. Né? Como a nossa inteligência política está elaborando isso, né? Eu tenho dúvidas se eles... E se estão
eles não estão conseguindo traduzir isso, né, as lideranças políticas, em algo que seja compreensível, tanto para aqueles que são orgânicos nas instituições, nos campos da cultura, da economia e da política, como aqueles que estão fora, excluídos desses campos, né? Então, essa e nós, na verdade, na pesquisa, por isso que eu curto muito essa tua pesquisa, quer dizer, tem como princípio, né, a dúvida de que essa distribuição não é homogênea nem linear, tá? Porque isso nos permite descobrir coisas que estão entrelaçadas. A mesma questão, a questão do racismo. A questão do racismo, a questão, né, eu sempre defendi isso, continuo defendendo, quer dizer, uma abordagem não binária para a questão do racismo. Não, né, negros e brancos, até porque não somos assim, né? Agora, Bahia, agora da cidade, não sei se eu procurar aquilo ali, eu li hoje que o Salvador teria de todo, Bahia a população de Salvador, né? A prefeitura teria, né? É uma população afrodescendente. Sim, isso parece muito tranquilo, acho que, mas Salvador, todos devem ser afrodescendentes de Ásia, né? Então, todos têm algo de negro. Então, como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, isso, inclusive, porque quando se vai para as redes, a gente percebe que a questão não se coloca de uma forma binária. Entretanto, o racismo existe. O racismo é a lógica binária. O racista é binário. O misógino é binário, né? O homofóbico é binário. O homem e mulher é binário. Ele tem uma mente binária. Ele não consegue lidar, né, com uma diversidade, por exemplo, de sexualidade, coisa que está muito, muito forte na cultura afro, porque a cultura de terreiro ela não é binária. As entidades elas têm múltiplas sexualidades, né? E um corpo, a gente possa dizer masculino, ele pode não ser masculino, do ponto de vista da sua entidade. Então, a pesquisa ela tem que ir além do binarismo. Tá? Claro que, para não cairmos na utopia, né? Porque essa era a questão da utopia, do Thomas More, do Campanella, né? Bastaria levar aos príncipes o poder, uma ideia generosa, para construir uma sociedade generosa. É contra isso que Marx não vai se dizer não. Né? É o proletariado que poderá construir uma sociedade mais generosa. Mas a abordagem levar, então, né, aos machistas, a ideia de que não sejam misóginos, vamos convencê-los. Né? Então, aí envolve a questão de como entender essa conflitualidade social. Agora, nós, pesquisadores na área de comunicação, temos que ver o que a sociedade está fazendo com isso. Né? Nas redes, por exemplo, nas interações. Né? Mas não só. Né? O que os por exemplo, isso que tu está descobrindo na tua pesquisa, né, Igor, de que não é binária a distribuição entre Putin e pró-Zelensky, né? Não tem um algoritmo que vá dar destaque a isso. Né? Não há um algoritmo que destaque isso. Não há um algoritmo que destaque, por exemplo, né? E nem todos os russos são adeptos de Putin, e nem todos os ucranianos adeptos à política do Zelensky, que nem todos os brancos são racistas. Também acho isso. Né? Então, sair do binarismo é muito importante, mas e a pesquisa é muito importante para isso, porque o agenciamento dos meios parece que ele, por algo que também temos que investigar, ele nos aproxima de abordagens binárias.
né? Então, seria isso assim. Bom, e aí, mas eu estou querendo salvar o capital financeiro. Isso é muito interessante, porque o capital financeiro, ele não é só, ele não é homogêneo. Tem o especulador, né? E dentro da especulação, há o crime. A especulação ela é muito favorável ao crime financeiro. Isso não é a mesma coisa de um banco, por exemplo, cooperativo, né? Que é também capital financeiro, por exemplo, como eu admiro muito, eu não quero estar fazendo propaganda aqui, com alguns bancos que eu conheço, entende? Então, não tem que desbinarizar. Eu acho que uma preocupação importante da pesquisa, nossas pesquisas, é entender para além de lógicas binárias. O algoritmo que o William está discutindo, né, que é os algoritmos racistas, né, veja bem, ele é binário. Ele vai lá e pega uma imagem que é uma imagem que está disposta, né, disposicional, de mostrar no cabelo de um afro rebeldia, né, e vai expô-lo como um cabelo feio. E se o Jair diz, por exemplo, que gosta do terreiro e quer do terreiro, né, e que, então, ele fala algo que é das sexualidades diversas dos orixás, o algoritmo vai lá e pega e vai dizer assim, ele é macumbeiro, ele é batuqueiro, no sentido pejorativo. Ou vai dizer assim, ele é LGBT. Bom, tudo bem. Mas veja bem, essa apropriação é binária. Essa apropriação binária está na cultura. Essa apropriação binária está num discurso de um candidato a presidente. Né? Ele é binário. Ele é binário, né, na questão chamados brancos, pretos e pardos. Ele é binário na questão da sexualidade, ele é binário na questão das mulheres, ele é binário, ele consegue, né, um determinado discurso, ele consegue, né, o seu sistema classificatório é binário. Então, esta lógica de sistema classificatório binário, ela está também, ela é passível de visibilidade também no agenciamento algoritmo dos conteúdos, dos discursos, das interações. Então, isso nos aproxima da discussão do Maurício Sodré, mas por outro caminho, né, de uma sociedade civil. A sociedade civil ela é binária. Né? O binarismo ele é uma antessala da violência, do etnocídio e do genocídio. Porque eu quero que aquele outro lá siga o meu padrão binário. Não importa qual. Mas, ei, amigo, não percebeu ainda que eu sou preto? Ok, mas vai te comportar como eu quero que tu te comporte. Ei, amigo, eu sou mulher, mas vai te comportar, senão tu vai apanhar porque tu é gay. Então, esta lógica que é discursiva, ela também aparece na disposição, nas classificações, na indexação dos conteúdos pelos meios. Quando eles vão fazer a agência. Porque eles não vão mostrar. Né? É interessante, com toda a potência algorítmica que nós temos, a possibilidade de algoritmos realmente inteligentes, vamos dizer assim, o algoritmo da civilidade, ele ia capturar só, né? Ele ia revelar ao mundo, tá? Os binarismos, a abordagem digital da sociedade. E daí, do binarismo, que é uma lógica, o binarismo alimenta os imaginários de ódio e antagonização. Ele mostra uma realidade de antagonização. O binarismo não vai
né? Enquanto que se tu sai da lógica binária e trabalha com exatamente uma outra perspectiva, que trabalha os contraditórios, as diferenças, as complementaridades, tu poderias entrar numa perspectiva mais civil. Me parece, por exemplo, que o candidato à oposição, pela oposição, ele faz um esforço de sair do binarismo. Ele vai ponderar. Ele evita o binarismo. E talvez essa eleição nos revele um pouco disso, também um cansaço da sociedade com o binarismo. O candidato, portanto, na situação, ele tem uma discursividade binária. Mas não é só lá. Essa cultura binária está lá na semiose social dos hábitos. E ela se materializa nas lógicas algorítmicas, como mostra, por exemplo, o trabalho. Está mostrando o trabalho do Ian. Né? Então, o binarismo, ele vai... Né? Então, se és negro, és potencialmente o cara que roubou, então eu vou te dar um tiro. Se és negro, tu és potencialmente um ladrão, então eu posso te bater. Depois, né? Então é isso. Então há uma, na esfera da política, na esfera da cultura, na esfera dos meios materiais, plataformas e algoritmos, há uma lógica binária que se revela. Isso não é só no Brasil. Tá? Então, a questão específica né, é como isto, que antes a política aparecia como uma mediação entre as várias lógicas binárias, né, exatamente como tentando, né, algo que o candidato de oposição faz, mediar a relação entre essas lógicas, que seria a política desaparece enquanto mediação. Ela passa a ser ter uma relação especular de reprodução das lógicas binárias. Jairo, remetendo a essa questão de reprodução das lógicas binárias, né? Essas possibilidades de afetações mútuas entre as mediações da política, da economia e da cultura e os processos midiáticos coloca a questão da possibilidade de mudança das estruturais e estruturantes, como diz Bourdieu, como algo que não é fixo, que não é amalgamante, né? Que não necessariamente vá reproduzir as subordinações que estão subjacentes às lógicas binárias, né? Isso também nos remete a discursividades sociais que entendem, por outro lado, que essas relações de subordinação elas são cristalizadas, sem possibilidade de solução, inclusive com relação a questões desprivilegiadas na determinação de políticas públicas, como é o caso do racismo e do combate a outros tipos de violência na sociedade. Então, nessa perspectiva, qual seria a importância dos estudos de mediatização como chave, como inteligibilidade para a compreensão desses fenômenos? E onde estaria a questão da abdução? Como se contornar essas lógicas binárias, né, nos processos políticos? A abdução é muito importante, né? Vou começar pelo fim, para tentar na construção, né, nesse processo da semiose social, na construção daquilo que é especificamente da espécie. Eu não vou chamar do humano, porque eu tenho já hoje, né, uma resistência a usar esse termo para falar da espécie. A abdução não é, como muitos autores... porque a abdução nos coloca um problema muito forte, que é assim: somos sujeitos ou assujeitados a um conjunto de interpretantes disponíveis na cultura. Tá? Não, a abdução sempre é uma potência que temos, uma capacidade que temos de
ir além dos interpretantes disponíveis na cultura, significa ir além, né, das estruturas estruturadas, se falarmos com Bourdieu, ou dos poderes simbólicos existentes. Ou seja, a abdução sempre é, né, a abertura de novos imaginários, né, e a revelação de outras realidades, a partir das existentes ou realidades a serem construídas. Não que necessariamente a abdução ela é, vamos dizer assim, humanizadora. Tá? Quando o Einstein vai além dos interpretantes possíveis. Tá? Ele vai pegar a mecânica, né? As teorias sobre os movimentos mecânicos, movimentos elétricos e movimentos também, no que se refere à parte da física que estuda a hidrodinâmica, e vai fazer uma síntese, se não estou enganado, vai fazer uma síntese que vai, né, o aproximando da teoria da relatividade. E essas interfaces, então, elas não estão disponibilizadas. É ele que constrói as interfaces. Tá? Então, ele vai nessa. Então, me parece que o problema da semiose não é, como alguns interpretam, discordo desses autores, que é escolher entre os interpretantes possíveis. Né? Então, a semiose estaria na cultura disponível? Não. A semiose é também a capacidade que eu tenho de produzir novos interpretantes. Então, essa me parece uma coisa importante. Mas, em que medida que esses novos interpretantes, eles nos direcionariam a uma sociedade civil, a forma como fala o Sodré, não como fala o Gramsci, ou nos aprimoraria a civilidade, ou nos aprimoraria a capacidade de sermos além do obsceno, que é também de Sodré dito, irmos além, né, construirmos mediações sociais, ou as nossas abduções fortalecem a obscenidade. O que é obscenidade? Para Sodré também muito, muito criativo e interessante, que o obsceno é a ausência de mediações. Dois corpos, né, onde não existe a mediação, usando o termo que falou diretamente, não existe a mediação do amor. Né? O estupro é, então, um signo, né, dessa incivilidade. O estupro como metáfora a todas as possibilidades de estupro na cultura. Então, a abdução ela é importante, mas ela não é suficiente, porque ela tem que lidar também, né, para que ela seja, né, produtiva para a construção de uma sociedade civil, que ela é a construtora de mediações entre as diferenças. Todas as diferenças que possamos imaginar. De sexualidade, de classe, de etnia, assim por diante. Me parece que então, os binários não querem isso. Os binários querem que quando um casal afetivo entre dois meninos e duas meninas tenham vergonha de andar nos espaços onde eles andem. Se escondam. Entrem envergonhados e se escondam. Façam de conta. Eles não querem que os negros, pardos, povos originários, andem tranquilamente com as suas indumentárias, com o seu jeito de abraçar, com o seu jeito de beijar, com o seu jeito de falar, de sorrir. Não. Eles têm que se alinhar à sua lógica binária. Não querem as interpretações que esses atores sociais têm sobre o mundo, que são diferenciadas, porque eles querem a sua
interpretação. Então, não lidam com a mediação do contraditório. Então, a questão da abdução ela é importantíssima, mas ela não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Algo que a abdução, que se pede a abdução para que ela seja civil, para que ela não fortaleça a obscenidade, por exemplo, da bomba atômica. Então, se pede a abdução algo que fortaleça as mediações. E aí sim, né? Sem dúvida, o grande signo a ser requisitado nas abduções, perante as diferenças, é o signo designado pela lírica como o signo do amor. Então, esta perspectiva, talvez, não, o binarista não consegue lidar com isso, porque ele não está disposto a construir mediações. Ele não acredita. Ele acredita que as suas convicções são as corretas, que as suas percepções, seus hábitos, ele não só é poder, mas ele tem que continuar a ser poder e questionado. Ele não tem abertura à construção de mediações na relação com a diferença. Então, quando ele abduz, ele também tem abduções, ele as constitui para fortalecer o seu lugar de crença autorizada e de autoridade. Portanto, o seu lugar de poder. Então, a abdução, se requisita da abdução algo além que seja uma inferência nova. Como que isto... talvez aí esteja uma grande questão. Né? Por exemplo, essa música Inominável, ela é um esforço abdutivo fascinante. A forma como ela foi colocada no formato que nós descobrimos. Então, ela é resultante de uma abdução crítica. E ela é muito interessante porque ela pega o dito pelo outro para se constituir de uma forma poética. E se pegares tudo aquilo que foi dito, talvez tenhamos, né, algo a ser analisado, né, uma sugestão de que nós temos que viver além disso. Né? Que tudo isso é obscenidade. Que tudo isso nos leva ou ao etnocídio ou ao genocídio da cultura. Que, portanto, é necessário ir para outro patamar, resgatar outro patamar que esteja além do obsceno. Isso, Jairo. Então, estamos aqui nos encaminhando para o fim da nossa conversa. Quero agradecer a tua disponibilidade, né, e a partilha das tuas hipóteses aqui com a gente foi de uma colaboração imensa para a área. Quero agradecer, então, a parceria dos colegas Ângelo Neckel e do colega Igor Malman, né, do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. E, enfim, agradecer. É isso. Muito obrigado, William. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Igor. Sempre emocionante conversar com vocês. E agradecer também ao CISECO pelo convite, ao professor Fausto Neto. E continuamos, né? A busca de abduções que nos levem a novas mediações perante as diferenças.
e aumentando os nossos... Obrigado.